Shalom mais uma vez a você que está nos assistindo aí através da internet, através do nosso portal da restauração, que é o portal.ensinandodicião.org.br. Bom, nós chegamos ao desfecho maravilhoso e magnífico da história de Yosef, José. Dê uma olhada aqui na tela, a paraxá chama-se Vaigash, e o título desse estudo é A Revelação que Trará a Redenção. É a porção de Bereshit, Gênesis 44, 18 até 44. Prepare-se para embarcar numa jornada profética, porque toda a Torá é profética. A Torá não são só histórias, as histórias já nos abençoam. Imagina o caráter profético que elas possuem. Muito mais. Preste atenção. Preste atenção. Agora, pois, não se entristeçam, nem se irritem contra vocês, porque me venderam para aqui, porque para conservar a vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. A Torá, as histórias da Torá, de Gênesis, de Êxodo, as histórias da Torá possuem grande aspecto profético. Nos relatos de Moisés, na Torá, o Messias é demonstrado e seu relacionamento com Israel é revelado. O que Yeshua disse lá em Mateus capítulo 5? Porque se vocês acreditassem na Torá, em Moisés, vocês também creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Se vocês não acreditam nos seus escritos, como vocês vão acreditar nas minhas palavras? Meu irmão, é o que nós fazemos aqui. Não adianta você apregoar que acredita em Jesus. Não adianta você dizer que é um cristão fiel à nova aliança, se você não crê nas palavras de Moisés, porque quem não crê nas palavras de Moisés, no seu aspecto profético, não crerá em Yeshua em uma forma plena. É uma condição que Yeshua está estabelecendo aqui. Então não adianta você vir com esse viés que o cristianismo preserva há 2000 anos, que a Torá, a lei, que Moisés é algo maligno, é algo ultrapassado, é algo retrógrado, e que nós agora estamos na nova aliança, na nova, a velha já passou, é a nova, e a nova, a velha não importa, tudo jogou fora, Jesus cravou na cruz aquilo tudo. Isso tudo não faz sentido algum se batermos com o que Yeshua nos ensina aqui. Quem não crê na Torá, em Moisés, nos seus escritos, é a palavra de Yeshua. Quem não crê no que ele escreveu, aqui ó, quem não crê nos seus escritos, não podem crer nas minhas palavras, porque Moisés escreveu a meu respeito. Mateus, eu não vejo a palavra Yeshua nenhuma vez na Torá. Não, meu irmão, é em forma de profecias, é em formas de alegorias, associações. Yeshua está lá. A forma como Israel vai ser salvo, está lá. Não despreze a lei do Eterno. Leia o Salmo 119. Os cristãos morrem de medo que é um salmo muito longo, mas é o salmo um dos mais importantes da Bíblia, porque relata, Davi explica para você a importância profética da lei de Deus. Como esse homem amava a lei de Deus. Como ele estudava e escrevia no coração aquelas palavras. E como ele tinha vida através delas. Não só nisso, ele viu o Messias. Ele tinha experiências com o Messias através da lei de Deus. Ele escreve isso. Só você ler o Salmo 118. Olha aqui. Os sábios de Israel, preste atenção aqui, os sábios de Israel afirmam que José é uma tipificação do Messias. Opa! E que, tal como os irmãos rejeitaram José e não o reconheceram quando o viram, o Messias também seria rejeitado e não seria reconhecido pelo seu povo. Isso aqui está um debate no Tratado Sanhedrin, no Talmud, Bavli.
Só para falar com você que as associações o judeu já conhece há séculos. O caráter profético da Torá o judeu conhece. E é isso que eu vejo que às vezes falta nos meios evangélicos cristãos. E eu estou apontando esse ponto com todo o amor no coração e tolerância. Não estou aqui condenando ninguém, estou querendo trazer uma admoestação saudável. Nós temos que ver a Bíblia com outros olhos, porque se foi o Espírito de Deus que inspirou Moisés a escrever essas palavras, há Espírito para nós nessas palavras hoje, há revelação para nós hoje. O que os rabinos falam eu concordo e atesto. Essa história de José é uma alegoria da forma como Yeshua vai se revelar ao seu povo. E está indo direitinho conforme o script. Preste atenção. Preste atenção. Você tem que entender uma coisa. Se há realmente uma alegoria, José tipifica Yeshua, como os rabinos atestam. Judá, como o próprio nome diz, pode simbolizar quem? Gente, são alegorias, tá? Possibilidades, não estou afirmando nada com 100% de determinação. É uma alegoria, pode ser. Judá pode representar, na nossa alegoria que eu estou construindo aqui, o povo judeu. José, Yeshua. Ou o Messias, como os rabinos atestam. Há associações para Benjamim, há associações para Simeão, há associações para o mordomo que chegou lá e disse para os irmãos, paz seja convosco. Tem tudo isso. Mas não vai dar tempo da gente ver isso tudo hoje. Se você quiser descobrir e entender essas associações, é só você pesquisar no nosso canal do YouTube. Aspectos proféticos da história de José. Esse é o título. São duas partes, Parashá Miketz e Vaigash. Porque eu não ministrei aqui semana passada, eu não pude dar esse aspecto profético para você, que na minha opinião é o mais importante da história. Não adianta você conhecer a história. Tem que saber o que ela simboliza hoje. Então pesquisa lá, aspectos proféticos da história de José, volume 1 e 2, e você vai entender. Agora vamos voltar aqui, presta atenção. Olha, toda a história de José, a revelação e o perdão que ele dá aos irmãos, refletem profeticamente o relacionamento que o Messias tem com o seu povo, o povo judeu. Yeshua, Jesus, é judeu. E o profeta Simeão, que apresentou Yeshua no templo, declara essas palavras. Lucas capítulo 2, ele diz, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação às nações, e glória para o seu povo Israel, seu povo, o povo dele. Então o judeu é o povo dele, ainda hoje. E a história de José com os irmãos vai refletir aquilo que está para acontecer. Aliás, aquilo que já está acontecendo. A chave para a revelação de José a Judá foi a aproximação de Judá a José. Ele aproximou. Hoje, a chave para a revelação de Yeshua ao seu povo judeu, também é a aproximação de Israel para com o ungido de Deus. Isso já está acontecendo. Vamos continuar aqui. Assim como os irmãos de José, presta atenção nisso, gente, escreva no seu coração essas palavras que eu vou dizer agora. Assim como os irmãos de José, nós, judeus, vendemos Yeshua aos gentios como escravo. Nós não o reconhecemos como Messias há 2000 anos e desprezamos a rocha da nossa salvação.
na diáspora e aos portões de Roma, os gentios mudaram a identidade do ungido de Deus, crucificaram-o novamente no madeiro dentro das suas igrejas e o imortalizaram como um judeu machucado e derrotado, distante de Israel e de seu título de rei e glória dos judeus. Nós, eu falo como judeu, nós, se há uma alegoria entre a história de José e a história de Cristo, nós, judeus, agimos como os irmãos de José e vendemos Yeshua aos gentios. Ele foi vendido como escravo. Porque em muitos meios cristãos, Jesus não passa de um escravo da fé. Alguém que está lá, um Deus que está lá para te servir. Que não exige nada de você, só está lá para te dar bênção e presente. E dinheiro. Nós o vendemos às nações. E em Roma ele foi escravizado. Crucificaram-no de novo. Ele havia ressuscitado, mas foi crucificado de novo. E você pode vê-lo preso ao madeiro em muitos lugares. O Yeshua vivo, ressurreto, que foi visto ascendendo aos céus, e que está sentado à destra do Eterno, é tipificado em muitos meios cristãos atuais, como um judeu derrotado, coitado, esfolado, digno de dó. É por isso que ele está lá, para você sentir dó. E nenhum Messias que merece sentir, nenhum Messias que eu tenho que sentir dó dele, merece ser o meu rei. Se eu precisar sentir dó do meu Deus, ele não é um Deus forte o suficiente para ser meu Deus. E é isso mesmo. Mas nós o vendemos. Nós o vendemos. E agora? A esperança. Os irmãos de José o venderam ao Egito. Havia esperança para eles. A esperança. Porque tudo fazia parte do plano de Deus para orquestrar a salvação da casa de Jacó. Tudo. Tudo estava sendo calculado, orquestrado, planejado. E da mesma forma, como a história entra em seu desfecho, com a salvação da casa de Jacó, e com a revelação de José a seus irmãos, da mesma forma, a história entrará em seu desfecho, com a salvação de Israel e com a revelação de Yeshua ao seu próprio povo. Veja aqui. Veja. Porém, diga, porém. Gente, tem muita gente que lê a Bíblia e acha que a história acabou aí. Não, judeus, igual me escreveram, ontem me escreveram isso. Quem vocês, judeus, acham que são? Vocês rejeitaram a Cristo. Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês não são ninguém no reino. Ontem. Eu não ouvi isso em outros lugares, não. Eu ouvi isso no meu ambiente, na minha página. Não basta apregoar o que a pessoa pensa lá fora. Ele tem que vir na minha casa e cuspir no chão. E depois reclama que não pode mais voltar. É lógico que você não vai voltar. Se uma pessoa vai na sua casa, te ofende, cospe no seu chão, você vai convidar essa pessoa para voltar lá de novo? Ou você vai banir essa pessoa de sua casa? Então é isso que eu faço também. Você é bem-vindo a visitar o meu jardim. Mas não mexa.
Não cuspa no chão, não arranque as flores. Porque se você fizer isso, você não vai voltar. Ah, é democracia. Não tem nada de democrático. A página é minha, a página do Ensinando Sião, é meu CNPJ, eu mando. E se eu determino que no meu espaço não vai haver ofensas, não há ofensas. Se eu determino que no meu espaço não há discussões teológicas, não há discussões teológicas. Ponto. Você pode ser democrático na sua página, lá fora, na sua igreja. Aqui não. Nesse aspecto. Estou falando sobre redes sociais. Se você não entendeu ainda. Bom, diga, porém, assim como foi na história de José, tudo foi feito de acordo com o plano de Deus para prover salvação a Israel e também às nações. Não fomos nós, judeus, que rejeitamos o Messias, mas o próprio Deus colocou em nós um espírito de entorpecimento. Tínhamos vendas nos olhos e tampões nos ouvidos, colocados pelo próprio Deus. Você acredita nisso? Será que as Escrituras nos ensinam isso? Que culpabilidade nós temos? Tropeçamos em algo para que caíssemos? Que direito tem o meio cristão de condenar os judeus por terem rejeitado a Yeshua? Sendo que tudo não fazia parte de um propósito de Deus para salvar as nações e também nos salvar. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Porque o Eterno derramou sobre vocês o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Ainda hoje, há um bloqueio. Lemos a lei, mas não conseguimos enxergar Yeshua. Há como se um véu colocado pelo próprio Deus. Temos ouvidos, mas não ouvimos. Temos olhos, mas não conseguimos ver. A imagem está embaçada. E Paulo, inspirado nessa profecia de Isaías, escreve aos gentios: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. O que é isso? Apesar de terem, em parte, rejeitado o Messias, ainda são o povo eleito. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até os dias de hoje. Pergunto, pois, porventura os judeus tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão dos judeus, veio a salvação aos gentios, para colocar os judeus em ciúmes. Você tem algum direito de condenar o judeu, porque alguns do nosso povo rejeitaram Yeshua lá atrás? Não. Por que você não tem esse direito? Porque foi graças a essa rejeição que os judeus tiveram sobre Yeshua, orquestrada pelo próprio Deus, que você está sentado aqui hoje, ou me assistindo agora pela internet. E Paulo, em Romanos capítulo 15, vai falar que você que está sentado aqui, você que está me assistindo agora pela internet, você é devedor dos judeus. Basta você ler Romanos 15, 26. Devedor. Porque eles compartilharam com vocês as bênçãos espirituais de Jacó, através de Yeshua. Então, houve uma transgressão orquestrada por Deus para que a salvação alcançasse as nações. Para quê?
Para quê? Volta a pergunta agora. Para que você foi salvo? E o judeu rejeitou Yeshua lá atrás. Para quê? Para me tornar a igreja gloriosa de Deus. Para me tornar o motivo de toda a atividade do universo. Para nos tornarmos nós, igreja, seja católica, protestante, como é que chama? Independente. Os católicos não chamam os protestantes, você sabe, né? Independentes. Para nós nos tornarmos o motivo principal da Bíblia, das profecias, de tudo. Você foi salvo mediante a rejeição que os judeus tiveram de Cristo lá atrás, para colocar Israel em ciúmes. Leia. Põe aqui na tela, põe aqui para mim. O Romanos 11. Você foi salvo, você tem que dar fruto de arrependimento, você vai viver em novidade de vida, você tem que viver em boas obras e provocar ciúme em Israel. Será que a igreja tem provocado ciúmes em Israel? É o objetivo, pelo que Paulo falou aqui, é o objetivo das nações. Você que recebeu Yeshua e não é judeu, um deles é esse aqui. A igreja cristã tem provocado Israel ao ciúme. O que é ciúme? Não confunda com inveja, não. Inveja é o quê? O que é inveja? Bem simples. É você querer, desejar o que o outro tem. Israel tem inveja da cristandade? Ciúmes é você ser ameaçado de perder algo por causa de uma terceira pessoa, não é isso? Você tem um relacionamento com A, tem um relacionamento com B, e apareceu o C. E o A está com medo de perder B para C. Isso é ciúme. No contexto aqui de Romanos seria o quê? Israel tem um relacionamento com quem? Com Deus. E aparece o povo que não era povo, mas foi feito povo. Você. C. E Israel está vendo B, A, Israel, B, Deus, C, as nações, a igreja cristã. O Israel A está vendo o C muito ligado no B, muito. Está com ciúme, puxa vida. Deus está se revelando muito mais a eles do que a nós. Deus está se relacionando muito mais com C do que com A. Está acontecendo isso? Para isso acontecer, presta atenção, vamos analisar aqui. Para isso acontecer, uma coisa primordial. É Israel reconhecer que quem está atuando no C é B. Porque se o C estiver relacionando com D, não importa, eu não tenho nada com D, deixa fazer o que quiser para lá. Agora, se o C está relacionando com o meu B, aí tem ciúme. O cristianismo se afastou tanto das raízes da fé, se afastou tanto da Torá, dos escritos de Moisés que revelam Cristo, que o judeu acha que Jesus é um Deus D. É um outro Deus. Não tem nada a ver conosco. Não, eu já vi isso várias vezes. Os cristãos têm o Deus deles. Nós temos o nosso Deus. Há ciúme nessa situação? E por que Israel vê o cristianismo e não vê o Deus deles atuando no cristianismo? Porque não há conexão. Apregoam, valorizam, escrevem no coração a lei de Moisés? Não, a lei para eles não é mais válida. Tá, pelo menos o Messias que eles creem é
é o prometido à casa de Israel, da tribo de Judá, rei dos judeus? Não, é o Messias internacional. Esse da igreja é para todos. Não tem mais judeu nem grego, é todo mundo junto. Não tem distinção. Acabou ele, Israel. Nesse Deus, nesse Messias letra D, não tem mais Israel. Acabou, agora é a igreja. Puxa. Tá, mas as festas que eles celebram são pelo menos as festas de B? Não, são as festas de D. Não tem nada a ver com B. B é Deus. Há ciúme nessa formatação, pessoal? Então, para começar a igreja a fazer ciúme em Israel, qual que é a primeira coisa que tem que acontecer? Israel tem que ver que quem atua na igreja é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é um Deus estrangeiro. Mas iconizaram Jesus como um Deus estrangeiro. Até a sua aparência, né? Você pegar a iconografia de Jesus, é uma aparência que não é nem judaica. Um Jesus lá meio Brad Pitt, né? Meio lourinho, de olho azul, todo descaracterizado. Ele veste roupa romana, tem uma túnica lá vermelha romana. Não há ciúme nessa situação. Enquanto a igreja não tomar posse da bênção de Abraão, ela não vai causar ciúme em Israel. O ciúme não vai ser causado porque você vai ser mais judeu que o judeu, porque você vai ser mais fiel do que o judeu, não é isso. Que você vai entender mais a Bíblia deles do que eles mesmos. Não é isso que vai causar o ciúme. O que vai causar o ciúme vai ser a sua vida. A forma como você age. A forma como você honra Moisés, os profetas, Cristo e o povo de Deus. Como é que o sujeito pode falar que acredita no meu Deus, no Deus de Israel, se ele odeia Israel? Me explica isso. Entendeu por que o judeu acha que o D se relaciona com o C, se relaciona com D? A igreja está se relacionando com um outro elemento, por quê? Eles falam que o B é o Deus deles, mas o B é Deus de Israel, mas eles não gostam de Israel. Não há ciúme. Ainda não, porque eu tenho esperança. Não, eu não estou aqui desesperançoso não, gente. Eu estou cheio de esperança. Que eu já estou vendo o C se aproximando mais de B. Eles estão próximos, mas sem entendimento. É meio igual o que Yeshua falou para a mulher samaritana. Vocês adoram a Deus, mas está meio embaçado ainda quem são vocês. Vocês não sabem quem vocês são. Não está muito certo para vocês quem vocês são. O sujeito escreveu lá com ofensas, né? Quem vocês acham que são? Judeu, Israel, que bobagem é essa? Eu sou cristão, eu sou isso, tal. Eu falei, meu amigo, você sabia que os profetas e o apóstolo Paulo falam que você como cristão, não judeu, você foi enxertado em Israel? Eu não, Deus me livre. Você sabia que você foi trazido para perto da comunidade de Israel, Efésios capítulo 2? Eu não. Você sabia que você foi enxertado na oliveira de Abraão, Isaque e Jacó? Deus me livre de uma coisa dessa. Então, está meio ofuscado. A Bíblia que vocês têm na mão é a mesma, mas não está muito claro quem vocês são. Vocês acham que vocês são uma entidade separada de Israel. Vocês acham que vocês são um outro contingente que Deus agora vai trabalhar no lugar do... É meio confuso. É meio confuso. Vocês têm que chegar num acordo quem vocês são. É o que muitos judeus pensam. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel,
até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar deles os pecados. Até nessa definição escatológica que Paulo está escrevendo aqui, há lugar para Israel. Vocês vão chegar numa plenitude, pode ser de qualidade ou de tempo, mas a partir desse momento, Deus vai cumprir aquilo que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e vai redimir o seu povo com base na aliança. E essa aliança que Paulo fala aqui é a nova. A única aliança na Bíblia que promete remissão de pecados é a nova, de Jeremias 31. E é essa aliança que Deus tem com Israel. A nova aliança só estará completa. Preste atenção no que eu vou falar. A nova aliança só estará completa quando Deus redimir Israel. Ah, mas Yeshua, Jesus veio. Sim, mas a coisa vai se completar quando Israel for, quando Yeshua se revelar aos judeus igual José fez. Aí vai estar completa. Que é o que Paulo escreve. A aliança vai ser, na sua fidelidade da aliança, é quando Israel tiver os pecados perdoados. Mas vamos avançar. Olha só. Põe aqui na tela. Toda a história de José, é chegada a hora, desculpa. Olha aqui. Meu irmão, você tem que ser um ser profético. Diga para o seu vizinho, você tem que ser um ser profético. Desculpa fazer isso, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu vou fazer. Você tem que ser um ser profético. Você tem que entender e viver prisioneiro dessa esperança. Como Zacarias escreve. Vós sois prisioneiros da esperança. Eu também sou. Eu sou prisioneiro dessa esperança aqui. E então todo Israel será salvo. E hoje, diga hoje. Hoje é a hora onde um novo espírito é derramado sobre o nosso povo, o povo judeu. Fazendo com que finalmente possamos reconhecer a verdadeira identidade de Yeshua. Mateus, como é que nós vamos reconhecer? Tem que haver arrependimento. Não tem? Lá com Judá não teve que ter arrependimento para ter revelação, e conosco, nós judeus, mesma coisa. Tem que haver arrependimento. Mas como que o judeu vai arrepender? Sobrenaturalmente. Não, Mateus, não estou entendendo. Zacarias escreve que quando Deus aprover, Ele vai derramar sobre o nosso povo um espírito de graça e súplica. Nós olharemos a Deus, o qual furamos. O que? Volta. O que você disse? Nós olharemos a Deus, a quem traspassamos. Como? Perfurando aquele que Deus enviou. A forma como você trata o enviado é a forma como você está tratando, na verdade, quem o enviou, não é isso? Olharemos para Deus, a quem traspassamos, e choraremos por Ele, como se chora por um primogênito. Não, Mateus, você está floreando, isso aí, nenhum profeta escreveu isso, nenhum profeta falou que isso vai acontecer. Então leia aqui. Leia. Preste atenção.
E sobre a casa de Davi, Zacarias 12:10. E sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vai haver um espírito da parte de Deus, e nós vamos clamar ao nosso Deus, e nós vamos começar a enxergar Yeshua, não como Deus dos cristãos, não como um Deus estrangeiro, mas como o nosso rei, o nosso Messias, que está sequestrado lá em Roma por 2000 anos, mas é Ele. Parece governador do Egito, mas se você olhar bem, esse nariz, é José. Não pode ser, não pode ser. Não pode ter sido José esse tempo todo. Não pode ter sido José esse tempo todo. Não pode ser o Jesus de... Não pode ser o Jesus de Roma, o nosso Messias. Isso é impossível. Olharão para mim, o texto original teve, Irivu alai, para mim, a quem traspassaram, e chorarão por ele, prantearão por ele. Nesse momento vai haver arrependimento. E o que o arrependimento gera? Aproximação, vaigash. Arrependimento gera aproximação. Efraim, gente, vai assistir o estudo do ano passado e retrasado, hein? Aspectos proféticos da história de José. Porque lá eu vou falar o seguinte, na nossa alegoria, vou encerrar agora. Efraim é uma possível alusão aos judeus discípulos de Yeshua. Por que eu sei disso? Por que eu estou supondo isso? Porque na bênção que Jacó dá para Efraim, aqui ó, Jacó fala com ele, em Efraim será a plenitude dos gentios. E quem é que começou a levar a palavra, a bênção de Abraão para os gentios lá no primeiro século? Quem foi? Constantino? Eusébio? Crisóstomo? Orígenes? Marcião? Quem foi? Justino? Agostinho? Quem foi que começou a levar as palavras para a bênção de Abraão para as nações? Pedro, Paulo, João, judeus. Judeus, discípulos de Yeshua, levavam a bênção de Abraão às nações, chamada também de evangelho, através de Yeshua. Yeshua é o pivô do evangelho. Ele inaugura o evangelho, ele traz o evangelho. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe bênção de Abraão sem Yeshua. Então, se Efraim, na história de José, simboliza o judeu crente, vamos ver. O Efraim, os judeus crentes, vão levar a bênção de Abraão às nações. Você já leu esse versículo aqui? Gálatas 3,14. Deus fala assim, Paulo fala assim, eu estou levando a bênção de Abraão às nações para ver se eu cumpro a promessa do Espírito. Que Espírito? Zacarias 12. Paulo entendia. Se eu levo às nações a bênção de Abraão, Deus derrama sobre nós o Espírito prometido. Pronto. Então aqui, ó, o judeu messiânico vai levar à igreja a bênção de Abraão, a reconexão com as raízes da fé. Não é judaísmo. É bênção de Abraão. Não é judaísmo. É a bênção de Abraão. É a herança de Abraão. Porque cristãos que se adentraram em judaísmo, se afastaram da bênção de Abraão, não se aproximaram a ela. Mateus, eu não estou entendendo.
O que você está chamando de judaísmo? Práticas modernas, crise identitária, virei judeu, muda de nome, muda de roupa, agora eu sou judeu, agora eu vou guardar toda a Torá, agora eu vou me circuncidar. Isso é judaísmo. O que é a bênção de Abraão? Número 1, a herança de Abraão, ser povo de Deus. Número 2, a eleição, você passa a ser parte do povo eleito junto com os judeus. Número 3, bênçãos que a Torá especifica para o povo de Deus, não é só para o judeu. Entre eles, as festas, as profecias, o ensino da lei de Deus, a moral e a ética da lei. Isso é para o mundo todo, isso é para o povo de Deus. E aí, essa plenitude dos gentios, que é os gentios tomando posse da bênção de Abraão, vai gerar ciúme em Judá. E esse ciúme vai liberar sobre Judá o Espírito prometido. Preste atenção. O judeu messiânico leva a bênção de Abraão para a igreja se reconecta ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó em Yeshua, não fingindo ser judeu, mas sendo abençoado com a eleição de Israel. Vocês estão entendendo? E essa aproximação da igreja com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e com Yeshua, judeu, vai causar ciúmes em Judá. Aí vai. O que esses cristãos estão celebrando tabernáculos? O que esses cristãos estão entendendo o aspecto profético de Moisés? Por que esses cristãos amam tanto a Israel? Por que nos ajudam tanto? Por que se interessam pelas nossas coisas? Aí sim. Aí vai ter o ciúme. E esse ciúme vai fazer derramar sobre os judeus o espírito de graça e súplica. Esse espírito de graça e súplica vai ser aquilo que Yeshua está esperando para poder se revelar ao seu povo. E aí, todo Israel será salvo. Não sei se vocês entenderam a sequência. Judeu messiânico leva a igreja a se reaproximar, se reconectar com as raízes da fé. Essa reaproximação da igreja vai gerar ciúme nos judeus. Aí sim vai ter ciúme. Esse ciúme vai fazer os judeus se voltar a Deus, e Deus vai derramar sobre eles o espírito de graça e arrependimento. Esse arrependimento traz Yeshua. Esse é o mistério que Paulo fala que anteriormente não era conhecido, mas hoje é. Eu estou falando isso para vocês aqui. Que os gentios são co-herdeiros, co-participantes com os judeus no plano de salvação da humanidade. Você tem um papel a cumprir. Meu irmão, você tem uma missão comigo. Eu estou explanando essa sequência aqui porque eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da ajuda da igreja. A igreja é importante para a salvação de Israel, para a salvação do mundo. Não tente salvar o mundo sem se preocupar com Israel, porque Israel é chave para que você possa atuar na salvação mundial. Quem está falando isso são os profetas, não sou eu. Está atrelada a salvação deles, a salvação do mundo. Está atrelada a salvação deles, a vinda de Yeshua, o retorno. Se está atrelada a salvação deles, pelo amor de Deus, comece a trabalhar no reino em prol dessa revelação entre José e Judá, entre Yeshua e o seu povo. Me ajuda. Às vezes eu me sinto um pouco sozinho. Não sem a companhia do Eterno, mas os irmãos, a igreja parece não entender essas coisas, não entender o tempo que a gente está vivendo, porque não enxerga essas coisas. O mundo vai se voltar contra Israel, porque Israel apregoa o Criador e a sua lei para a humanidade. Por isso que o mundo vai se voltar contra Israel.
E todos aqueles que defendem o Deus de Israel também vão ser perseguidos. Porque o mundo está em outro viés. Se o mundo está seu amigo, tem algum problema com você. Fique de pé comigo, fique de pé. Meu irmão, eu dou minha vida por esse momento aqui, olha aqui na tela. Yeshua se revelará ao seu povo, manifestando o seu poder e principalmente o seu perdão. Ele dirá: eu sou Yeshua, o vosso irmão, vosso Messias e vosso Rei. Ah, pessoal, nesse momento Israel entenderá todo o propósito divino. Os judeus receberão Yeshua como Senhor e Messias, conduzindo ao trono em Jerusalém. As nações se unirão a eles e serão abençoadas por Israel. É isso que você tem que entender e se ver nesse dia. Porque nesse dia, quando Israel recebeu o Messias e conduziu o Messias como rei para Jerusalém, você tem que estar lá. E se você estiver lá, Israel vai te abençoar. Porque você vai ser parte do mesmo povo. Judeus e não judeus, um contingente só. Olha o que Israel vai cantar quando entronizar o Messias lá em Jerusalém. E você vai estar lá. Olha só como é que eles vão ter entendido todo o propósito divino e vão ser gratos a Deus. Gratos a Deus. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal. Isso aqui é uma música, isso é uma canção. Isso é uma canção que vai ser entoada na vinda de Yeshua. Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular. E isso procede do Senhor. A rejeição de Israel em relação ao Messias procede do Senhor. E a salvação de Israel também procede do Senhor. E isso é maravilhoso agora aos nossos olhos. Agora a gente entende tudo. Agora a gente vê por que ele teve que ir para Roma, por que colocaram veste romana nele. Agora tudo faz sentido. E isso é maravilhoso. Olha o que os judeus vão cantar. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Ele ter sido rejeitado, ter sido recebido, agora está sendo aclamado como rei, trazido de Roma para Jerusalém. Que grande festa. Este é o dia, eles vão cantar, este é o dia que Adonai fez, e nós nos alegramos nele. Ó, salva-nos, Eterno. Nós te pedimos, Eterno, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome de Adonai. E a vocês também que estão aqui na casa de Adonai, você que não é judeu, Israel vai falar, nós te abençoamos. Eu quero estar lá para ouvir Israel declarando esse Salmo 118. E te abençoando. Mas tem que estar na casa de Adonai. Se você estiver na casa de outro, não vai adiantar. Aquele que estiver lá, a vós outros da casa do Senhor. É você que não é judeu, vai estar lá. Israel vai te abençoar. Nós te abençoamos. Vem conosco. Você é da família, vem. 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 Agora eu fecho perguntando o seguinte para você. Olha aqui. Olha aqui. O processo de redenção de Israel e do mundo já começou. Você está participando dele? Como é que você está nesse processo aí? Hein? Você está ajudando? Ou você está esperando morrer para ir para o céu? Qual que é a sua? Você está esperando Jesus voltar para te levar para o céu? É isso? Essa que é a sua teologia? Esperar Jesus para te levar, voltar para te levar para o céu, e a igreja morar lá no céu, e isso aqui tudo explodir, fecha com alguma palavra profética ou apostólica que eu disse aqui hoje? Nunca, e nunca vai fechar, porque isso não é bíblico. A redenção é aqui, a ressurreição é para morar aqui, e a terra que será restaurada será essa, e a cidade que o Messias reinará será Jerusalém, lá em Israel. Qual é a sua? Pergunta para o seu vizinho, qual é a sua, meu irmão? Onde é que você está nesse processo aí?
está aí brincando de fazer igreja, brincando de ser santinho, brincando de odiar Israel, brincando de ser religioso. Qual é a sua? As nações, que são os crentes não judeus da igreja, buscam a bênção de Abraão. É por isso que você está aqui hoje. E a restauração da sua identidade como enxertadas em Israel. Eu tenho visto isso acontecer, eu sou grato a Deus por isso. Já tem muita gente aí boa e séria buscando reconectar as raízes da fé. O pessoal cansou. As pessoas cansaram desse evangelho de xarope. Desse evangelho de papel. Aceita Jesus para ir para o céu. Que evangelho ridículo. Não há redenção, não há santidade, não há transformação, não há profecia, não há Israel, não há reino, não dá nada. Eu sou o mais importante, porque eu tenho que ir para lá. Chega desse evangelho de papel. Evangelho de papel não vai fazer ciúme em Israel. Vai afastar Israel. Yeshua está cada dia mais próximo do seu povo. Diga amém. O povo judeu, está mesmo. Somos 1 milhão de judeus, discípulos de Yeshua, hoje no mundo. 1 milhão. Mais do que foi nos dias de Yeshua. 1 milhão. A forma como a igreja se portar nesse próximo capítulo da história vai alterar todos os capítulos anteriores. Esse é o segredo do que eu estou fazendo aqui. Mateus, não tem salvação. Mateus, o sistema está corrompido demais. A coisa criou raízes em terra estranha. Mateus, não tem jeito. Mateus, você perde seu tempo pregando nas igrejas, pregando, ensinando e divulgando. Meu irmão, não estou perdendo meu tempo não. Sabe por quê? Porque a atitude que a igreja tiver a partir de agora pode remir todos os erros do passado, porque agora é a hora mais importante. É o que José tenta explicar para os irmãos. Não fiquem preocupados com raiva de vocês mesmos, porque a atitude de vocês agora remiu toda a culpa, todo o erro que vocês fizeram lá no passado. A mesma coisa vai ser com a igreja. Por que eu tenho esperança? Porque se a igreja entende e participa do que está acontecendo agora, ela alterará todos os capítulos anteriores de sua história conturbada contra Israel. Se a gente agir corretamente em relação ao futuro, podemos redimir as dores e os erros do passado. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.